Olá, este é o Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista, sempre trazendo assuntos importantes para você que nos acompanha. E hoje o tema é mudanças climáticas. Vamos saber o que está acontecendo e qual vai ser o futuro do nosso planeta e o que a gente pode fazer para tentar mitigar esses riscos. Para isso, a gente recebe o Rodolfo Bonafim, que é climatologista, pesquisador em geociências e especialista em mudanças climáticas. Rodolfo, bem-vindo ao Contexto Cast. Muito obrigado aqui pelo convite, né? Eu me sinto bastante honrado, primeira vez que eu venho aqui. Espero que eu consiga transmitir alguma coisa aí de positivo, ou pelo menos assim, que agregue mais os telespectadores, os seguidores. Com certeza. E com ele, o secretário executivo da UVEBS, Pedro Garofalo. Pedrinho, bem-vindo novamente. Olá, Cris. É sempre um prazer estar aqui com você e com esse moço que conhece tudo de clima e vai nos ajudar muito aí sobre a situação que estamos passando com essas chuvas, frio, essas mudanças todas. Pois é. Rodolfo, você tem uma formação multidisciplinar, né? Climatologia, hidrologia, geociências. Como que esse olhar integrado ajuda a compreender os impactos e as mudanças aqui na nossa região? Isso ajuda bastante, porque hoje a gente vive uma era assim da especialização da especialização. De ver que tem médico que é especializado em dedo, não é só ortopedia. Então, mas essa visão mais holística ajuda bastante, porque eu também faço uma revisão histórica, né, do que como era anos atrás, décadas atrás, para comparar o que está rolando hoje. E o que você percebe que tem mudado e quais as características da nossa região que estão ficando mais diferentes? O que tem de riscos? Provavelmente a pressão exercida pelo desmatamento da região da Grande São Paulo, da capital paulista, os ventos mudaram um pouco de direção para a nossa região aqui. Então, os ventos que sopravam mais do interior do continente, muitas vezes têm dificuldade de chegar aqui. Então, nossa região, eu tenho percebido ao longo de algumas 20 anos aproximadamente, 25 anos, uma queda na temperatura média, bem sutil. Ainda não é uma coisa assim digna de registro, mas que a gente vai percebendo assim, porque é aquela coisa, é média, né? Muitas vezes a gente fala, mas olha, os Estados Unidos aí está rolando um inverno rigoroso, na Europa também, cadê o aquecimento global? Mas é que o que conta é a média. Certo. É que nem média escolar, né? O aluno vai mal em um bimestre, mas depois ele compensa no outro, e a média ele consegue passar. Então é isso, eu percebo isso, porque há anos atrás a gente tinha picos de temperatura mais altos na Baixada. O ar aqui, mal a gente saía de uma primavera, já estava aquele vento quente, né? E agora a coisa se inverteu um pouco. Muitas vezes a gente sobe a serra, às vezes está lá mais quente do que aqui. Verdade, tenho percebido. E a questão, a diferença que eu vejo, né, do Planalto para cá, é que à noite a gente não tem um alívio na temperatura quando está calor. Exato. Mudou muito mesmo, né? Antes São Paulo da garoa, hoje quase não tem mais garoa, difícil achar, né? Até mesmo os Ribeirão Pires, regiões ali próximas ali à borda da serra, São Bernardo do Campo, tinham um aporte maior, né, de umidade, de garoa, já tem menos, por conta dessas mudanças que estão acontecendo, face ao desmatamento. Porque a gente fala muito da Amazônia. A Amazônia está sendo desmatada, mas é que o estado de São Paulo também foi muito desmatado. Sim. Só que décadas e século passado, desde o século passado, desmatado. Para quê? Para agricultura, pecuária e tudo mais, né? Essas atividades todas, que são necessárias, obviamente. Mas, infelizmente, isso impacta no clima. A gente tem que... a pegada ecológica do ser humano, ela existe desde que o ser humano está aqui no planeta Terra. Desde os homens primitivos, essa pegada ecológica existe, só que pequena. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento que ele não vai zerar o desequilíbrio ecológico, e não vai zerar o impacto ambiental. O impacto ambiental sempre vai existir. O desenvolvimento sustentável é desenvolver, mas com menor agressão possível ao meio ambiente. Mais controlado. Mais controlado, exatamente. Que está difícil de ser atingido ainda. É uma meta a ser atingida, mas ainda não chegou lá. Pedrinho, falando na área do poder público, né? Você que é o secretário executivo da UVEBS e fundador da entidade, né? Está aí 15 anos na UVEBS. Todos esses anos, o que você pode dizer que já foi pensado
em termos de mitigação aí de mudanças climáticas? O que a região pode fazer? O que a UVEBS pode encampar? Então, primeiro vamos falar do executivo. Eu acho que o executivo ainda não caiu a ficha como deveria. Basta dizer, e se eu estiver errado, por favor, que você que me corrija, basta dizer que, primeiro, que a gente tem um paredão em frente à praia, que são aqueles prédios que já bloqueiam a brisa fresca que vem do mar. Segundo, que a gente tem um problema que eu acredito que as chuvas vão piorar muito mais, tá? É uma tendência acontecer isso na Baixada e nós não estamos preparados para isso. Por isso que tem essas enchentes e vão piorar mais. Por quê? Porque a gente não se preparou para drenagem dessa água. Por outro lado, o mar, por sua vez, quando ele sobe um pouquinho, basta dizer que a Zona Noroeste a água sobe pelos bueiros. Então, imagino que não acontece por aí. Então, eu acho que existe uma série de fatores que vão acontecer com essa mudança climática e que o poder público ainda não está preparado. E que o poder público precisa parar para sentar, conversar a respeito disso. Porém, existe também uma outra visão que as pessoas, quando ouvem falar em meio ambiente, falam, esse cara é chato, vai falar de meio ambiente. É o eco-chato. É o eco-chato. E não é. Porque as pessoas nunca acreditaram no meio ambiente. Eles sempre acharam que, não, tem que fazer... Eu acho que o meio ambiente tem que ser cuidado, porém, de uma maneira onde que você faça compensatório. Faz isso para melhorar aquilo. Se eu estiver errado, por favor, a conta chegou, então, é isso? Muito pelo contrário, eu endosso aquilo que você falou muito bem. Realmente, essa verticalização aqui em Santos, na Praia Grande também, já está começando a acontecer, né? Muitos edifícios altíssimos. Isso impacta muito também no solo, né? O nosso solo está cansado. Perfeito. O solo aqui de Santos é um dos solos um dos piores do mundo. Eu já dei aula na engenharia civil, na minha formação também entre a geologia, e falava dos recalques diferenciais, né? Os prédios tortos, né? Argiloso, né? Argila preta, né? Tem uma argila preta aqui, aí vai dizer, mas na Praia Grande também não tem, em São Vicente também não tem. Tem sim, mas aqui é mais intenso o negócio. E isso aí desequilibrou esses prédios, né? E naquela época também as fundações eram mais rasas. Não tinha tecnologia de fundação como tem hoje. Hoje tem fundação mais poderosa, mais profunda e aguenta isso. Mas essa verticalização, ela impacta muito a questão também da arborização aqui. Quantas árvores já não foram sacrificadas para fazer tantos edifícios? Aí as empresas dizem, não, a gente vai repor. Até hoje eu não vi reposição nenhuma dessas árvores em lugar nenhum. Difícil. E a gente falou bastante de Santos, principalmente, é super curioso essa questão dos prédios tortos, né? Todo mundo que vem a Santos fica admirado. Atração turística. Total. Um erro que virou uma atração turística para Torre de Pisa. Mas, falando Posso te interromper? Com claro. Pouco aproveitamento. Sabe por quê? Até isso podia ser aproveitado? Até isso podia ser aproveitado. Vou dar um exemplo para você. Tem lugares no mundo que você vai e o maior prazer que as pessoas têm é subir num prédio para andar de balancê no prédio só para ele sair fora do prédio e voltar. Tem lugares no mundo que você vai para ver uma árvore torta, alguma coisa. Aqui nada se aproveita nem para o turismo. As pessoas não sabem criar nem o fato para se transformar em turismo. Por isso que o nosso turismo ainda é aquele turismo de praia, que não vai para lugar nenhum. Acho que tem que ser um turismo criativo. Muito bem. Eu estive nos Estados Unidos há uns anos atrás, é impressionante. Qualquer coisa lá vira atração turística. Como os caras ganham dinheiro em cima disso. Muitas vezes não é nem tão grande coisa. Não é tudo aquilo que falam que é. Né? Eu estive no estado do Arizona e visitei o Grand Canyon. É lindo. Mas o que é o Grand Canyon, na verdade? É um buraco, é uma fenda. E o riozinho lá embaixo. Então, os Estados Unidos basicamente é isso. Aquelas planícies que chamam de prairies, né? Algumas montanhas, as rochosas, Apalaches, e o resto tudo planície. E depois um planalto que tem aquele buraco. Então eles exploraram um buraco e fizeram daquilo um auê, né? O mundo inteiro conhece, né? Pelo menos foto o que é o Grand Canyon, né? E também lá tem também, essa eu não consegui visitar, não deu tempo. É uma cratera feita por um meteorito, a cratera Barringer, né?
que fica também no Arizona. O Arizona tem cada coisa louca, né? Falta você trombar com o ET ali. Em Peruíbe diz que tem, né? Peruíbe está seguindo o caminho. Mas não aproveitaram também. Também não virou turístico. Também não aproveitaram. E aí a gente voltando para a nossa só região. Voltando aquela cratera ali, tem um hotel. Lá embaixo, porque a cratera tem mais ou menos uma parede dela, a fundura dela é aproximadamente 180 metros. Lá embaixo tem um hotelzinho, lá embaixo. Olha aí, e a aproveitando pessoa ao máximo. abre a janela lá de manhã cedo e vê a parede da cratera gigante ali. É impressionante. É isso aí. Falou bem, turismo criativo, tá faltando. Mas a gente voltando para nossa região, depois da nossa viagem que foi até os ETs, agora voltando para a região. Rodolfo, o que você vê entre as cidades da região? Nós somos 9 cidades, né? A Baixada Santista, de Peruíbe a Bertioga, do sul para o norte. Quais são as peculiaridades de cada uma em termos de clima? Contando aí que tem Cubatão no meio, né? Sim. O que você pode fazer um diagnóstico aqui na nossa região? Então, só completando a fala dele, né, do Pedro, muito boa fala, a questão dos prédios também, como ele falou, impacta na brisa marinha. A nossa brisa marinha não é brisa constante. Quem já foi ao Nordeste sabe que a brisa lá é constante, aqui ela é intermitente, ela vai e para, né? Por isso que aqui a gente não aproveita essa energia para fazer a eólica, né? Aqui não tem por causa disso. O vento aqui não é constante. Lá é, né? No Nordeste. Então também tem esse problema também, que você cria ilhas de calor, né? Essas ilhas de calor vão criar, inclusive, tempestades locais, que vai fazer chover de uma forma assim absurda em muito pouco tempo. Quer dizer, despeja tudo rápido no lugar pequeno em pouco tempo, né? E por isso que tem essas enchentes. Sim, né? Peruíbe no começo do ano, né? Também é. Então, as cidades têm uma peculiaridade muito parecida. São cidades aqui do nosso litoral. O litoral paulista é um litoral assim, que tem uma planície muito estreita e logo o paredão da serra. Então, essa característica é comum a todas essas cidades, né? A serra está muito próxima. E isso faz com que o nosso clima seja muito variável. É diferente você falar de litoral de São Paulo e litoral do Rio de Janeiro. A serra no Rio de Janeiro ela é assim, ela vai subindo aos poucos. E aqui não, aqui é um paredão reto. Então isso acumula muita umidade. Então por isso que fica dias e dias chovendo, aquela chuva que não para, né? Depois o carioca fica tirando uma onda que São Paulo tá chovendo e lá tá calor, né? Tem aquela coisa toda. Mas é verdade. Então isso é uma característica. Algumas cidades, é lógico, chove um pouco mais, um pouco menos. São Sebastião chove demais, principalmente naquelas vertentes onde a serra desaba, né? Praticamente ali a serra encontra o mar, né? Ela beija o mar. A Barra do Saí, Boiçucanga, Maresias, muito próximo. Então ali porque tem muito desastre mesmo pela proximidade da serra. Chuva ali, orográfica, é muito forte, né? Agora é engraçado que no centro de São Sebastião, que é mais afastado da serra, chove bem menos. Chove cerca de 1.600 milímetros, equivalente ao Rio de Janeiro, a pluviosidade anual. Então existem algumas particularidades, né, com relação ao regime de chuva. O litoral sul ele tem um impacto maior assim, de vento, né? O vento mais do que o litoral norte. O litoral norte é mais chuvas pontuais e o litoral sul chuvas mais constantes. Então aquela chuvinha que fica, né? E o litoral norte assim, é uma coisa mais de arranque, certo, instantânea, né? Mas todas as cidades elas têm essa característica de chover bastante, certo? E até rendeu o apelido, né? Cubatão e Chuvatão, Caraguatá-chuva, Uba-chuva, né? Bertiágua e assim vai. Olha, Bertiágua eu não conhecia, essa pra mim é nova. Essa é nova pra mim. Pedrinho, conhecendo essas características, principalmente a questão das chuvas, vamos voltar para o começo do ano, que a parte sul da nossa Baixada foi acometida aí por chuvas no começo do ano, né? O Verbis pode criar alguma ação com respeito a isso, de conscientização, porque o verão vai chegar de novo, o verão deve ser chuvoso, né? Então, eu acredito que agora é um momento, até aproveitando esse programa que a gente está fazendo, para que a gente possa levar para o Verbis alguma coisa nesse sentido, da gente levar para o executivo algumas medidas para minimizar o problema, porque o problema vai vir. O problema vem, com certeza, e nós não estamos preparados, mas nós podemos minimizar o problema. Não adianta acontecer o problema, depois os vereadores ficarem falando na internet, olha, precisamos de arroz, feijão, blusinha, calcinha. Não é isso. Não é esse o trabalho. O trabalho é outro. É minimizar para que as pessoas não percam tudo.
É como um incêndio em favela. É minimizar para que o incêndio não aconteça. E assim por diante. Então, eu acho que dá, sim, se houver a boa vontade de se criar algum sistema para minimizar esse problema. E também não adianta os prefeitos, depois que nem dizia a minha mãe, que é da época da minha mãe, depois da porta arrombada que se põe a tranca. Não adianta também, depois que acontece o problema, vamos criar um gabinete de crise. Não, tem que minimizar a crise. Prevenção, né? Prevenção da crise. E essa prevenção da crise está inteiramente ligada a conversar com especialistas para dizer o que está acontecendo vai continuar, porque pelo que eles dizem, vai continuar e não vai parar tão cedo, porque o estrago já foi feito. E agora é minimizar o problema. A Austrália já se prepara desde a época de setembro. Já prepara, inclusive, as escolas, os galpões onde as pessoas vão se refugiar. E aqui não tem nada disso, né? Parece que nunca aconteceu nada. Todo ano parece que está tudo zerado. Parece que esquece, surpresa. memória curta. Oh, meu memória Deus. curta, né? É complicado. O brasileiro não se prepara, impressionante. Você é de Santos? Sou? Nascido e criado? Nascido e criado. Então vou te falar uma coisa. 1956, março de 1956, o Morro do Marapé veio abaixo. Ah, sim, verdade. Encheu tudo, morreu muita gente no Morro do Marapé. No dia 27 de março, eu nasci em 28. Eu quase nasci ali. No dia 27 de março de 1956, o morro veio abaixo. Então, desde aquela época, lógico, não como está hoje essa constância, mas desde aquela época, já deviam de estar prevenidos que tem problema na região. Santos tem uma particularidade diferente das outras cidades. Muita gente fala, puxa, mas parece que só venta aqui, só derruba aqui, só chove, a chuva só destrói aqui. Como é que ficou o Guarujá? A Defesa Civil lá não informou nada, não tem nada relatado de ocorrência, sei lá, Mongaguá também não tem. Aí que tá, depende muito, porque a cidade mais urbanizada, o polo, né, a capital da Baixada Santista é Santos. Sim. Então, a área urbana de Santos é muito pequenininha, são 39 quilômetros quadrados, chega nem a 40 quilômetros quadrados. Então é muito carro, muito prédio, população de 420 mil habitantes, densidade demográfica, né, de pessoas por quilômetro quadrado, por metro quadrado é muito grande também. Isso vai causando o quê? Além também do problema da impermeabilização do solo. A gente pegar a imagem de satélite de Santos, você vai ver que está tudo impermeabilizado, tudo e concreto, por que asfalto. pelo concreto. As áreas verdes estão diminuindo cada vez mais. Você tem só Certo. tufos de área verde onde? Nos morros, e mesmo assim os morros já estão sendo colonizados pelos prédios também. Antigamente, você tinha paralelepípedo em todas as ruas. Hoje, você tem Não drena. aquela nata de asfalto. Isso, a lama asfáltica, que tampou. É, Da forma que tampou Não aquilo escoa. ali, não tem para onde escoar. escoa. E falando, a gente está falando das chuvas, Santos tem vivido há um tempo ressacas do mar muito fortes, do mar invadir prédios, né, garagens. Já foi feita alguma obra no passado, mas já é suficiente, será? Então, é aquilo que eu tinha falado, né? Que a característica das 9 cidades é uma planície litorânea muito apertada e até existe um estudo, né? Por que o litoral, em relação aos outros litorais, o litoral de São Paulo é pouco povoado. Em Santa Catarina, a capital no litoral, não é como São Paulo, né? Que é no Planalto. É que justamente a nossa planície é muito apertada e não dá para se aproveitar tanto em termos, né? Tive que subir para São Paulo para fazer as primeiras áreas agricultáveis e tudo mais. A colonização começou do estado pela Vila de Piratininga, né? Pelos jesuítas, né? Até foi abandonada a capitania de São Vicente por conta disso, né? Por conta desse problema muito apertado. O solo começou a se plantar cana, mas aí o Nordeste passou à frente, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma área alagável, realmente, naturalmente alagável. Entendeu? Existem lugares que a cota, né? Que a altura do solo, da superfície, está abaixo do nível do mar. Como a zona noroeste, eu digo ali também algumas áreas ali do Guarujá, no bairro do Santo Antônio, perto da rodoviária, sempre alagando ali. Verdade. Também lugares que estão abaixo da cota. O Santa Rosa também, Santa né? Rosa. Eu tenho um amigo meu que disse que vai ter que levantar, né, a casa dele, porque está abaixo do nível do mar. Olha. Né? Então, tudo isso naturalmente já favorece. Agora, com o adensamento populacional, tá certo?
com tanto prédio, exatamente, a gente fica realmente com o problema da drenagem é muito mais grave. É o mais grave que tem na região em termos ambientais? Santos da região é a cidade que está com mais problema mesmo, né? E o vento também, a questão do vento. Aqui realmente, às vezes, venta mais mesmo do que outros lugares. E como a gente tem, logicamente, população, tudo isso impacta com muito mais facilidade do que Peruíbe, que tem uma população bem menor. Uhum. E tem uma área preservada também, Preservada, né? Bertioga também, as duas coisa, pontas, né? Então, lógico que vai se preservar mais quando tiver um vendaval. Mas aqui tem também a questão dos morros ali do Guarujá, que fica do outro lado do estuário, que eles canalizam tudo isso daí. Em termodinâmica, né, em física, tem um princípio chamado, um princípio chamado princípio de Venturi. Então, ele é um tubo de Venturi, ele acelera os ventos ali, né? Então, isso hidrodinâmica é física, né? Sim. Então, o vento é acelerado ali mais do que em outros lugares. E falando desses ventos, a gente já ouviu falar de ciclone extratropical. Existe algum risco de acontecer um ciclone de fato? Porque normalmente quando falam desses ciclones, ele acontece lá no mar, né? Lá para dentro, não chega até onde as pessoas vivem. Existe risco dele se aproximar mais da gente? Então, teve um ciclone aí faz umas 3 semanas, que ele se formou no continente, lá no Rio Grande do Sul. Normalmente se forma no mar, se formou no continente. Mas o perigo foi porque a trajetória dele se propagou pelo interior do continente. Então ele vem pelo mar, ele foi para a região ali do oeste do Paraná, entrou pelo Mato Grosso do Sul, e teve várias cidades do Mato Grosso do Sul e do interior de São Paulo, que nem a região oeste, Presidente Prudente, que foi muito mais impactada pelo vento do que aqui. Aí teve aquela previsão, falou, aqui está na Baixada Santista, para se preparar para o vento. Quando eu vi, não, essa previsão não vai rolar para cá, porque o vento está mais forte para lá no continente. Foi anômalo, mas acontece, entendeu? De às vezes o ciclone ficar mais no continente do que aqui, tá certo? Agora, risco tem mesmo, né, de se aproximar mais realmente da costa, né? Ele tem mais chance de acontecer agora então, do que tinha antigamente. Porque as mudanças climáticas não dá mais para negar. Sim, tá aí na nossa cara. A gente está vivendo uma distopia, na verdade. Essa distopia, ela atinge a todos nós, na área política, na área econômica, não é só no Brasil, é global, é mundial, né? Dizer que só o Brasil não é verdade, né? Ok. E o clima também. Estamos vivendo um clima totalmente distópico. E muitas vezes, a maioria das pessoas não se ligou nisso, né? Nem as autoridades se ligaram. E as pessoas também não se ligaram nisso daí. E está vivendo aquela coisa que eu posso ser uma vítima a qualquer momento de um tempo severo. Uhum. Porque hoje está... Lógico, mortes já aconteceram, vítimas. Até no Rio Grande do Sul, Exato. Eu acompanho muito, tenho uma amizade muito grande com o METSUL, que é o Instituto de Meteorologia do Sul de São Leopoldo. E lá aqueles meteorologistas são, assim, aqueles alemãezinhos, eles são perfeitos. Eles erram muito pouco. Uma coisa impressionante como eles trabalham bem lá, né? E lá eles dizem, né, porque o Rio Grande do Sul é um dos estados mais afetados pela mudança climática. Foi o primeiro. Sim, né? A enchente há 2 anos atrás. É. Então eles dizem, isso nunca aconteceu? Sim, eles pegam os registros históricos, vamos ver lá. 1906, aconteceu uma enchente parecida. Só que tem uma pequena diferença. Naquela época acontecia assim, de vez em nunca. Então a mudança climática, o que é? Ela não traz novidade, ela traz a frequência. A frequência com que acontecem esses desastres naturais é maior. Mas eu vou fazer uma colocação em cima do que você falou. Eu acho que as pessoas, na verdade, elas pensam da seguinte maneira. Isso daí não vai acontecer agora, vai acontecer só lá para 2050. Talvez eu não esteja nem mais aqui em 2050, então deixa do jeito que está. Ninguém está pensando nas crianças que estão nascendo. Está todo mundo pensando no hoje, olhando para o seu umbigo, não está olhando para amanhã. E esse é o problema que nós vamos sofrer aí mundial. Está um negócio, Pedro. Até mais ou menos uns 5 anos atrás, faz pouco tempo, os cientistas climáticos estão prevendo todos esses desastres naturais para daqui a 30 anos. Antecipou. Nossa. Pegou todo mundo de surpresa. Né? Então, mas a sociedade aceitou? Que antecipou, a sociedade falou, não, ele já falou há 30 anos atrás. Não, ainda não caiu a ficha. Não caiu a ficha. Então não importa se você tem 40, 50, 60 anos, 70 anos. Você pode ser impactado amanhã. Amanhã, é isso mesmo. Já está acontecendo, já está rolando
assim, não é nem mais mudança climática, é emergência climática. Emergência climática. Isso aqui que eu estou falando, pelo amor de Deus, não é um discurso sensacionalista, Não. não é bombástico, é uma coisa real. Sim. Eu combato o sensacionalismo muitas vezes que falam, tem tempestade de 100 km por hora na Baixada Santista. Aí vem a onda de 4 metros, vai chover 100 milímetros. Sempre aquela notícia padrão, que na verdade é para atrair like. Ah, sim. Porque eu tenho visto, eu acompanho 80% dessas previsões de jornal, previsão de tempo de jornal, virando previsão, você gosta de horóscopo? Previsão de horóscopo de jornal. Tá de mãe de Ná, Aquela então. coisa muito imprecisa. Você que é de Sagitário. Isso. Só tem Cuidado um Sagitariano. hoje. Cadê Isso. os outros, né? Vai acontecer tudo muito, vai acontecer a mesma previsão para verdade. todos. Então, uma coisa assim muito uberizada, muito pasteurizada, muito enlatada, né? Não, e a gente está falando bastante de previsão e eu fico Agora, com essa... climática não. Climático, o negócio está realmente sendo muito pontual. E a gente fala de previsão, eu fico com essa curiosidade. Acho que quem está acompanhando também tem. E aí, antes de terminar, eu queria que você explicasse de uma forma que a gente pudesse entender. Ai, eu sei pelo que... amor de Deus, eu estou falando muito. Não por isso. É porque para as pessoas, né, como eu, entender como que é feita a previsão do tempo, então. Ah, sim. Interessante. Boa pergunta. Então, existem milhares de satélites aí, vou dizer milhares, porque se multiplicou muito a rede, né? E hoje em dia até cai, né? Cai coisa do espaço, a gente... Não é nem mais UFO, né? É disco voador, é coisa que vem, às vezes vem lá, um pedaço de satélite está caindo aí, né? E também tem os balões meteorológicos, que ainda dão suporte. Existem as boias meteorológicas que ficam nos oceanos do mundo inteiro. Tudo isso coletando dados de pressão, temperatura, umidade, velocidade do vento, direção do vento, incidência da radiação solar. Todos esses dados são coletados e vão para uma central, né, que geralmente fica nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos sabem tudo da gente. Os satélites dele, eles sabem mais do nosso clima do que a gente sabe, do que nós. Então a gente não pode subestimar o homem, não. Não pode subestimar. O cara sabe muita coisa. Segundo o presidente, eles ainda não aprenderam que nós somos uma soberania. Mas um dia o presidente consegue falar com Eu acho ele. até bacana, bonito, que realmente nós somos um país soberano. Só que a gente tem que respeitar que eles são um elefante e nós somos a formiga. A raposa, né? Concordo. O cachorrinho, né? Concordo em cor, Então, número tem e que gênero. tomar uma certa cautela. Não pode avançar muito o terreno, não. Mas enfim. Mas voltando, então, Isso. Então, todos esses dados são coletados, né? Geralmente vão tudo para o NOAA, que é uma espécie de um órgão, é uma NASA que fica nos Estados Unidos, só que em vez de ser da NASA do espaço, é a NASA da oceanografia e da meteorologia, certo? E aí depois é distribuído para os outros data centers do mundo inteiro. Nós recebemos isso do Instituto de Pesquisas Espaciais. Tínhamos aqui um supercomputador, foi desativado, infelizmente, né? Olha. A gente está realmente... os institutos, né, científicos aqui no Brasil, universidades tiveram uma queda muito grande, né, de investimentos nos últimos anos, né? Isso impactou muito, inclusive na precisão da previsão do tempo. Isso está impactando Olha muito, só. Mas geralmente são supercomputadores que pegam esses dados, né, e aí se produzem os modelos meteorológicos. São modelos computacionais. Então hoje o meteorologista, ele está mais ou menos que no médico. Tipo assim, ele não é mais aquele médico antigo, né, que apalpava a pessoa, Sim. né? Que já não, você está com um cisto aqui. Hoje não, pode fazer ultrassom, tá ligado? Isso, Fazer ressonância e tal, né? Tomografia. Tem os aparelhos para, né? Mesma coisa. Ele já pega um modelo meteorológico, pega vários e aí ele vai fazer a interpretação daquilo ali, fazer uma interpolação daqueles modelos. Esse modelo aqui, ele está indicando chuva 50 milímetros para a Baixada Santista. Aqui está indicando 30, né? Até em vez tem modelos, é raro, que concordam quanto ao número de índice de pluviométrico, a incidência solar, a quantidade de nuvens, né? Mas é raro, né? Existem modelos mais precisos, geralmente é o GFS, que é o norte-americano, de novo, e existe o europeu, o ECWMF, que é muito bom, né? Existe um modelo brasileiro, inclusive a Metsul que produziu, também é muito bom, né? A inteligência artificial vai ser muito importante nessas pesquisas? Então, a inteligência artificial está Só explicar por quê. Porque hoje o médico que cuida de imagem, por exemplo, o cara vai lá, faz um exame de imagem, segundo eles, a inteligência artificial
faz um levantamento de todas as imagens para achar o que o cara tem. Uhum. Acontece a mesma coisa nesse sentido? É parecido, só que a inteligência artificial, mais nessa área de clima e meteorologia, está sendo usada assim, na pesquisa, ajudando os pesquisadores a encontrar um método mais preciso. Tipo assim, ó, daqui a 40 minutos vai chover 30 milímetros no Gonzaga. Olha, E isso deve rolar daqui a alguns anos, mas não exatamente por inteligência artificial, e sim por computadores quânticos. Muito legal. Muito legal saber muito isso. legal. Bom, gente, a gente não tem mais tempo, já falamos bastante, não o tempo seu, mas o tempo do relógio. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui e obrigada aí pelos esclarecimentos. Eu espero que eu tenha agregado alguma coisa, né? Claro. Além do que a gente vê aí na mídia, né? Nos jornais. Né? Muito obrigada, Pedrinho, mais uma vez, obrigada aí pela parceria. É um prazer estar sempre aqui com você. Quando precisar, só chamar. Com certeza. E você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Até a próxima.